Na corrida aí por 2018, dois nomes têm aparecido bastante no noticiário. Nesta quarta-feira, o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, elogiou o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, e destacou que os dois têm muito em comum. Em entrevista à Rádio Assunção do Ceará, estado que já foi governado por Ciro, Bolsonaro afirmou que os dois defendem o Brasil, mas pecam pelas palavras que dizem. Segundo o deputado, nessa entrevista, qualquer palavra dita pela dupla faz o mundo cair. Na semana passada, Ciro Gomes foi criticado por dizer que o momento é de testosterona, ao comentar sobre a ex-ministra Marina Silva. Bolsonaro também já protagonizou e foi processado aí por diversas polêmicas. Ô Andreas, eu começo esse tema com você. Os dois realmente têm muita semelhança? Tem, mas para análise político-eleitoral, isso importa pouco. A meu ver, seria algo a se esconder, Não declarar, Patrick Santos. Vocês acham que o Ciro Gomes, quando soltou essa da testosterona relativamente a Marina Silva, falou sem querer que não havia método nessa fala? Ali ele já estava jogando a isca para o Bolsonaro. Já estava jogando a isca para o eleitor do Bolsonaro. O Ciro Gomes criou uma armadilha. Essa é a verdade, sinto muito pelos fãs do Bolsonaro. Uma armadilha na qual o Jair Bolsonaro caiu muito antes do que eu imaginava. Vejam, não vejo, analisando o cenário, a possibilidade de eleitores do Ciro Gomes, por qualquer semelhança que haja, migrarem para o Jair Bolsonaro. Mas e o caminho contrário? E a possibilidade de eleitores do Bolsonaro migrarem para o Ciro Gomes? Eu acho que há. Boa. E é nisso que o Ciro aposta. Essa é a armadilha que o Ciro Gomes jogou para o Bolsonaro. E o Bolsonaro mordeu. Vejam, a força do Bolsonaro está em realçar diariamente, em ressaltar diariamente o caráter singular da sua candidatura. O caráter singular, original, acredite-se ou não, de sua candidatura, de sua persona pública. Quando o cara vai publicamente e se declara semelhante ao Ciro Gomes, ele joga contra o seu capital político. Então, erro grave político de Jair Bolsonaro. O que você acha, Amador? Eu acho que eles têm muito em comum, e eu vou dizer o que eles têm em comum. Em primeiro lugar, o autoritarismo, Em segundo lugar, o coronelismo, no caso do Bolsonaro com trocadilho, fazendo favor. O machismo, o preconceito, o atraso político e principalmente o nacionalismo anacrônico. São ambos, um é mais pela extrema-direita e outro mais pela extrema-esquerda, No caso do Ciro, uma extrema-esquerda assim, camuflada, meio de centro e tal, mas eles são farinhas do mesmo saco, Pelo perfil, pela arrogância, pelo discurso, por como eles se colocam pela sociedade. Na minha opinião, eles disputam, na verdade, o mesmo nicho eleitoral das vivandeiras de quartel, das pessoas que postulam a volta dos militares ao poder, a intervenção militar, essas coisas, não é nem do século XX, é do século XIX, essa ideia castrista, essa coisa antiquada, essa coisa de quem não conhece a história do Brasil, não entende o mundo contemporâneo. São dois caras absolutamente para serem colocados no museu, são dois Le Pen brasileiros, Dois Le Pen brasileiros. Eu acho que eles somando devem ter 20% do eleitorado. O que você acha? Numa campanha aberta. O que você acha, Vera? Os dois têm muitas semelhanças ou não? Eu concordo com bons trechos das falas dos dois. Eu acho que eles se assemelham pela boca, vão morrer pela boca, e eu acho que eles têm essas características que o Madureira listou, e mais algumas, Uma delas, o voluntarismo, de achar e de propagandear e de querer que seus eleitores acreditem que eles vão resolver os gravíssimos problemas
brasileiros batendo no peito e dizendo que tem testosterona, que são machos, que são corajosos, etc., quando a gente sabe que nenhum desses problemas se resolve nessa base da bravata, né? Então, eu acho que é isso que os fragiliza, é isso que os torna bastante vulneráveis a eles próprios, como o Bolsonaro até admitiu. Eles vão morrer pela boca. Ele começa a dar sinais de fragilidade quando exposto a ele mesmo, ele começa a mostrar suas imensas contradições do seu próprio discurso com o público que ele quer atingir. Ele quer atingir um público de direita, mas faz um discurso nacionalista, antigo, de presença do Estado na economia. Quando ele tenta se desvencilhar desse discurso, que é o discurso da vida toda, ele cai em contradições, ele mostra inconsistência. O Ciro Gomes, que quer se fazer um moderno ali na economia, quer se dizer moderno, prega as mesmas coisas, diz que vai conseguir tudo na base do populismo, que vai fazer a sua mediação com o Congresso na base do ou você vota ou você está fora, ou você concorda comigo ou eu não vou te ceder nada. Tudo isso não resiste a um sopro, Patrick. Eles vão cair tipo a casa de madeira ou a casa de papel dos 3 porquinhos. Nenhum deles é uma casa de tijolo. Nenhuma dessas candidaturas é uma candidatura alicerçada em um partido forte. Nenhum deles tem apreço a partidos. É outra coisa que os une. Eles transitam de partidos ao bel prazer e a sorte dos seus projetos políticos. Então, eu acho que ele está certo. Eles têm muito em comum. E acho que a gente vai assistir a uma verborragia desenfreada desses dois durante a campanha. A campanha promete. Você chamou, Andreasa? Ô, Patrick, eu chamei porque eu não respondi completamente. Eu acho que o que os une fundamentalmente, goste-se ou não, e acredite-se ou não no valor encarnado nisso, é o nacionalismo, né? Um discurso nacionalista. Eles se encontram muito aí, a meu ver, para além dessa fluência verbal, né? Eu falei aqui no programa e tenho falado com frequência e escrito sobre o Jair Bolsonaro, repito, porque eu acho que é um candidato real, um player real nesse jogo que precisa ser levado a sério por nós e ser analisado mesmo como qualquer um dos outros candidatos. É o que nós estamos fazendo aqui. Esse olhar também deve recair sobre o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um player real nesse jogo. Essa última semana foi boa para o Ciro. Ele encaixou alguns discursos, goste-se ou não do modo dele de se expressar, certo? Ele é um camarada, o Ciro, que pode se tornar especialmente competitivo num cenário sem o Lula. Ao mesmo tempo, ele tem capacidade de tirar votos, a meu ver, na minha análise, do PSDB, seja qual for o candidato, e também do Jair Bolsonaro. E ele está se posicionando nessas linhas. E sabe falar o danado, né? Discursa bem. É difícil debater com Ciro Gomes. Talvez seja dos candidatos que estão aí apresentados. Vejam, tem que saber separar as coisas. Eu não tenho simpatia pelo Ciro Gomes, mas o cabra é inteligente. Quer falar, Madu? Você chamou? Eu quero falar. Eu já cobri algumas campanhas e já cobri o Ciro Gomes como ministro. Não vejo essa inteligência. Eu acho que ele é um sujeito ali bastante que age de acordo com algumas coisas muito maniqueístas, vê o mundo de um jeito maniqueísta e age de forma maniqueísta. Então, quando ele acha que ele vai ter o apoio do PT, ele se põe de cordeirinho do PT. No momento seguinte, quando ele vê que o PT nunca vai apoiar, ele passa a fazer críticas oportunísticas ao Lula, ao PT, etc. Eu acho que o discurso dele é previsível, ele é facilmente contestável, ele não tem consistência e acho que ele sempre se perde em campanha. Inevitavelmente ele vai dar um piti, ele vai fazer uma coisa que vai revelar a sua verdadeira natureza. Eu acho que ele é um sujeito que, exposto a ele mesmo, não oferece perigo. Posso estar errada, pode ser uma situação em que a esquerda esteja tão machucada que o Ciro Gomes vire uma alternativa, mas eu acho que ele é um candidato para ter um destino querce ali. Começa mais ou menos bem e termina muito mal. Fala, Madu. Andreasa, eu acho assim, cabra inteligente, eu acho que ele está mais para cabra do que para inteligente. Eu acho que o Ciro Gomes, e tanto ele como o Bolsonaro, o problema deles é que eles não são liberais.
Você falou muito bem, eles são candidatos nacionalistas, né? Então eles são por intervenção do Estado na sociedade, eles são contra as privatizações, eles querem essa mesma estrutura que você tem no Brasil hoje, de uma forte intervenção do Estado na economia, que é um erro, equívoco. O Brasil precisa de um choque de capitalismo, precisamos de um candidato liberal. Eu sou liberal, eu voto em candidato liberal. Ciro Gomes, Bolsonaro não são liberais, não são capitalistas. Eu sou capitalista, eu sou pela livre iniciativa, eu sou pelo regime liberal. O Brasil precisa assumir que é um país capitalista.